Então, galera, falando um pouco mais sobre o assunto do vídeo que eu acabei de postar, é, vale a pena lembrar que quando eu começo o vídeo dizendo que eu tinha muita vergonha porque eu tocava na igreja e eu não tocava bem, estava no começo dos estudos, eu estou falando de uma era pré-internet. Por que vale a pena eu falar sobre isso? É, o meu pai, ele me pôs na escola de música, né? Para que eu tocasse. Meu pai era pastor e meu pai, ele muitas vezes era trocado de congregação, né? Tipo, quem é assembleiano aí, quem cresceu na Assembleia de Deus, sabe que acontecia muito isso, era muito comum, de um pastor ser trocado, tirado de uma igreja e levado para outra. E muitas vezes essa igreja que meu pai ia não tinha estrutura, não tinha uma banda, não tinha nem instrumento às vezes. E por conta disso, meu pai me pôs. A gente em casa sempre gostou de música, o meu avô é músico, o meu bisavô era músico, enfim. A gente gostava muito de música em casa. Minha mãe cantava o dia inteiro, tinha disco rolando em casa o dia inteiro. Tô falando de uma era do vinil, entendeu? Não tinha nem CD. Então era uma era bem pré-internet mesmo. Antes da nossa era digital de hoje. Então o que eu tô querendo dizer? Quando eu comecei a tocar na igreja, né, nos meus primeiros acordes, nas primeiras músicas que eu comecei a aprender a tocar, e eu procurava aprender repertório. Eu tive muitos amigos que me ajudaram, né? Muita gente conhece aí o Eli Medeiros, foi meu professor, tipo, me ensinou os primeiros acordes, o Humberto, o Marcelo, o Valto. Os caras da igreja de Itapevi, das igrejas de Itapevi, do Ministério de Perus, todos os caras das sedes, eles eram uma inspiração para mim. Na minha igreja não tinha músico, né? Na verdade até tinha o Eli e o Nai, eles eram da minha igreja, então o Humberto eu via sempre eles tocando. Depois eles foram para a igreja sede. E aí eu só tinha contato com música, né? Meu pai assumiu a congregação e o pai deles era o pastor da igreja na época. E foram para a sede. E aí eu só podia aprender quando eu ia na sede, nos cultos de UMAD, nos cultos de criança que eles tocavam, né? Tipo, as igrejas de antigamente não tinha muito esse lance de playback, a gente tocava, a galera tocava mesmo. Então eu aprendia o repertório, eu via como eles tocavam e depois eu reproduzia na minha igreja. Né? O meu pai, que era o pastor da igreja, geralmente era ele que cantava os hinos da harpa, então a gente ensaiava em casa. Para que eu pudesse tocar o menos feio possível, porque eu tinha muita vergonha. E vale, por que eu estou falando isso? Porque para lembrar a galera que eu nunca peguei uma câmera, liguei e me filmei tocando mal, que eu tinha vergonha realmente, eu não tocava legal, né? Como todo mundo passa por essa fase, né? Tipo, eu não tinha vergonha da fase que eu estava, eu tinha vergonha de ter que tocar na igreja e, tipo assim, inseguro, né? Sem saber exatamente o que eu estava fazendo. E é esse que é o lance que eu falo que a galera perdeu a vergonha. Hoje você entra no Instagram, roda seu feed aí, você vai ver pelo menos 10 caras tocando mal. E o cara tá lá postando, ele que gravou, ele que postou, ele que filmou a parada, entendeu? E muitas vezes o cara até patrocina o, o, o vídeo para que ele vá para mais pessoas. E cara, é isso que eu não entendo. É esse que é o lance que eu falo que a galera perdeu a vergonha. A galera posta vídeo tocando mal. A galera sabe, e o cara sabe que não tá legal. É impossível, eu não consigo acreditar que a pessoa não saiba. Né? Porque se o cara ouve música boa, se o cara ouve. É claro que isso aí é um assunto que vai puxando um iceberg, né, cara? Porque o que acontece? Qual que é o parâmetro do que tá bom e não tá, que não tá? Né? A gente geralmente se inspira em alguém, se inspira em alguém, né? Desde de criança ouço Satriani, desde moleque eu ouço Satriani, Steve Vai, Ingrid Malmsteen, Greg Howe, Paul Gilbert, minhas influências de guitarrista, né? É, bandas como James Brown, Kool and the Gang, banda rara, as bandas evangélicas da época, que a gente ouvia mais música evangélica, né? Banda rara, banda Kadosh, Oficina G3,
sempre teve na minha playlist esses caras. Então esses caras são referência pra mim. Né? Hoje, Nick Johnston, Andy Timmons, John Mayer, né? Tipo assim, Guthrie Govan, enfim, Eduardo Danui, Kiko Loureiro, enfim. A gente sabe como é que tem que ser feito. Então eu não acho que a pessoa que grave e poste, eu não consigo entender, não consigo acreditar que a pessoa não tenha como comparar, né? Mas o que acontece é o seguinte, esses caras postam essas coisas na internet, muita gente falando besteira, ensinando besteira, e eles vão, por incrível que pareça, ser inspiração para quem sabe menos, para quem está começando. Entendeu? E aí é que o nível da coisa começa a cair. Porque a pessoa que está iniciando agora, ele vai se deparar com um idiotão lá, tocando mal, falando besteira, e ele vai achar que aquilo ali é o top. É lógico que, né, o bom gosto, tem muita gente que não estuda, que não toca, mas o cara tem um bom gosto musical, então ele não vai pender por esse lado, e a gente ora e espera que não aconteça isso mesmo, né? Mas, enfim, as pessoas, e tipo assim, tem outro lance também, né? Tem gente que posta esses vídeos tocando que nem a cara, e aí você vai lá ver os comentários e tem um monte de gente elogiando. O que acontece? Esse cara vai entender que ele tá no caminho certo, mesmo ele sabendo que não tá. E aí, cara, é um problema. Então as pessoas realmente perderam a vergonha e perderam o senso crítico. Eu acho que a crítica é algo muito legal, muito bem-vindo para você ter noção das coisas do que está acontecendo. Lógico, você primeiro tem que ser muito autocrítico, você tem que, mais do que ninguém, você tem que saber para onde você quer ir, o que você quer fazer e se você está fazendo certo. Né? A gente tem que fazer essa autoanálise. Pô, eu quero chegar aqui, eu estou fazendo isso. Da onde eu estou para onde eu quero chegar, o que precisa. Né? E realmente não cair nesse lance, tipo, quando chegar alguém e falar assim, porra, você tá tocando muito, tá legal pra caramba. Cara, eu agradeço o elogio, porque às vezes a pessoa realmente não tem parâmetro, ou realmente a pessoa é seu amigo, né, gosta de você, e por ela gostar de você, o seu som, independente do que você fizer, a pessoa vai curtir. Mãe, namorada, irmão, né? Não que não vale a opinião dessas pessoas, lógico que vale, mas muitas vezes tem o emocional envolvido, né? E aí a pessoa perde a mão, cara, perde a noção do tempo, né? E isso não pode acontecer, porque, meu, é uma vergonha alheia muito grande mesmo. E é isso, cara, é só uma ideia, isso aí serve para quem tá começando também como dica, né? Faça isso, cara, estude, né? Ouça música boa e sempre faça autoanálise. Tá legal o jeito que está fazendo? Tá certo? Tá bonito? Tá legal? Né? Tipo, ou não, ou você tá fazendo ali porque pô, você tá no calor da emoção de ligar a câmera e postar um vídeo para ganhar curtida e ganhar like, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um vídeo com muita curtida muitas vezes não significa que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom, né? Enfim. Não vou tomar mais o tempo de vocês, o vídeo tá indo pra quase 10 minutos, eu falo pra caramba. Mas esse espaço aqui do IGTV é pra falar mesmo. Então, pô, vira e mexe eu vou falar sobre várias coisas. Tem alguns vídeos tocando aí, mas é pouca coisa. A ideia mesmo é ter essa... Acontece assim, às vezes eu tô andando em casa e eu penso numa parada, viajo num assunto, né? E primeiro esse assunto ele fala comigo, tipo, né? Tipo, eu fico ali naquela introspecção ali, né? E depois eu venho aqui e falo a conclusão de que eu cheguei dessa brisa toda. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Os.